Nós caminhamos numa linha de ensinamento da palavra de Deus. A Bíblia diz assim que o nosso culto ele precisa ser racional. E a Bíblia diz assim que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade do Evangelho de Cristo é o que nos liberta, sabia disso? Não tem como você desfrutar de algo que você não conhece. E uma das moedas mais preciosas do reino de Deus é o conhecimento, não o conhecimento comum, mas o conhecimento revelado do verdadeiro Cristo, amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Por isso que nós batemos tão firme, tão forte no ensinamento da palavra de Deus. O mês de novembro mesmo, nós passamos o mês todo ensinando quem é o Espírito Santo. Porque a principal função do Espírito Santo é revelar quem Cristo é para a sua vida, amém? Mas hoje a ministração, como eu disse, vai ser diferente. Porque eu sinto no meu espírito, Deus falou muito comigo, não só falou, mas também são coisas que nós vivemos, a necessidade de nós falarmos sobre esse assunto. E a ministração hoje vai ser um pouco profética, amém? Então você não se assuste. Não precisa ir embora, sai correndo, tá? O pastor Eliabe é o mesmo. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Já quero falar que você sairá daqui hoje totalmente renovado pelo poder do Espírito Santo. Repete comigo assim: vai dar tudo certo. Que coisa linda, hein? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 64, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Amém? Vocês perceberam que os louvores hoje, todos os louvores, nós adoramos a Senhor Jesus em primeiro lugar, mas eles falaram sobre perseverar, sobre não desistir, sobre irmos. Usamos aqui alguns exemplos bíblicos, né? Quando Jesus morreu na cruz, quando ele foi para o sepulcro, ele ficou esquecido. O primeiro dia estava esquecido. Os discípulos até voltaram nas velhas práticas. Voltaram a pescar, voltaram a fazer os antigos a fazer. Segundo dia, esquecido. Mas no terceiro dia, foi impossível ele continuar esquecido. Porque ele ressuscitou como leão da tribo de Judá. Eu quero já profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Talvez aos olhos humanos você acha que você está esquecido, você acha que as coisas não estão acontecendo, mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus, o nosso Deus, ele trabalha em silêncio e haverá um momento que será inevitável você continuar escondido. Eu avisei que ia ser diferente. Vamos ler a palavra de Deus. Ah, se rompesse os céus e descestes, os montes tremeram diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para os teus inimigos, para que conheçam o teu nome, e as nações tremam diante de ti, pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, e os montes tremeram diante de ti. Versículo 4 diz assim: desde os tempos antigos ninguém viu um Deus, nenhum ouvido percebeu, e o olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha pelos que nele esperam. Eu vou repetir isso para você. Desde a antiguidade, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você toma posse dessa palavra em nome de Jesus? Estou me sentindo Roberto Carlos com esse microfone hoje. São tantas emoções, pezinho. Tá na hora de descongelar ele já, né? Dezembro, né? Ele já está descongelando, já tá chegando no show aí do final da virada de ano. Para de ficar me tirando atenção da palavra. Amém?
Vamos lá? Vamos para a palavra de Deus? Uma coisa que você precisa entender: batalhas acontecem. Chega a ser estranho. A semana que você acorda, todos os dias está tudo bem. Você já começa a andar para a rua um pouco ressabiado, não começa não? Sempre alguém vai te magoar. Sempre haverá uma dificuldade no seu trabalho. Às vezes uma dificuldade financeira. São alguns dos exemplos de dificuldades que nós passamos, não é? E é interessante que chega alguns momentos que a tendência do homem é começar a desanimar. É impressionante que o ser humano, tudo que ele começa de uma forma muito intensa. Não adianta você disfarçar que você também é assim. Você começa muito animado, você começa com muitas expectativas dentro de você, mas conforme vai passando os dias, conforme as primeiras dificuldades vai chegando nesse assunto, parece que você vai desanimando, parece que as forças vai acabando. O ser humano, eu sempre digo isso aqui, ele tem um costume muito fácil de cair numa rotina. Até que, infelizmente, chega um momento que o ser humano desanima. E a maioria das vezes, talvez era um grande projeto de Deus que você tinha começado. E a maioria das vezes, poderia ser que foi um grande plano de Deus. Eu acho que todos nós aqui já desistimos alguma vez de algo, ou de alguma coisa, ou de alguém, que é o pior de todas elas. E sabe, meus irmãos, se eu chegar aqui e pregar para você e falar assim, a partir de amanhã, não vai ter mais batalha para você, dá uma glória aí, eu estaria mentindo, eu seria um grande mentiroso. Mas nessa noite o Espírito Santo nos trouxe aqui para falar para você que se você não desistir, vai dar tudo certo. Que se você continuar, que se você perseverar, as coisas vão fluir. E que se você entender o trabalhar de Deus para a sua vida, nunca mais você experimentará uma derrota. Eu não posso prometer para você que amanhã você não vai ter batalhas, mas eu garanto para você, e eu dou minha vida por isso, que se você tomar posse da palavra de hoje e colocá-la em prática na sua vida, você sairá daqui um grande vencedor. Mas antes de eu entrar na revelação da palavra de Deus essa noite, você precisa entender 4 motivos de por que você passa dificuldades. Não adianta nada eu vir aqui falar, vai dar tudo certo, não desista, e você está insistindo em algo que é errado para você. Amém? 4 motivos que talvez justifique a dificuldade que você está passando. Você está pronto para ouvir isso? Pode ser que você vai escutar coisas que você não quer escutar. Vocês me autorizam? Teve uns que ficam meio assim. Não mandei você vir no culto hoje, estou brincando. Mas eu sinto no meu espírito que o Senhor quer tratar os nossos corações nessa noite de uma forma diferente. Deus vai alinhar aqui alguns corações para começar a derramar as bênçãos de uma forma mais intensa. Você crê nisso em nome de Jesus? 4 motivos
que faz com que nós passamos batalha. Existe, né, um costume cristão que fala assim: ah, é o diabo que está tentando contra a minha vida. Quem já falou isso? Você já falou isso? Falou? Ou às vezes você começa a vir para a igreja e você fala assim: ah, o diabo está se levantando contra mim porque eu estou indo para a igreja. Todos esses motivos estão completamente errados, sabia disso? Sabe por quê? Eu vou te explicar o porquê. O diabo, ele se levanta contra você desde que você nasceu. Ele odeia o ser humano. Quando você estava lá no mundo, ele já te odiava. Todas as dificuldades que você passava lá no mundo é porque você já estava numa guerra e você ainda não sabia. Mas nem tudo é o diabo, sabia? Eu vou te provar isso biblicamente hoje. Vamos colocar um percentual. Eu chuto aqui: 70% das dificuldades que nós passamos, alguns 99%, tá? São escolhas erradas. Quantas vezes, eu quero que você preste atenção nisso, você decidiu fazer algo, você tomou uma decisão, ou você tomou uma decisão precipitada sem antes escutar, ou perguntar para o Espírito Santo o que você deveria fazer. Aí você vai, toma decisão por sentimento, por precipitação, a maioria das vezes por birra ou para tentar provar algo para alguém que você está magoado. Aí depois você fala assim: é o diabo agindo. Não, é você que está agindo. São decisões erradas que você está tomando. São coisas que você precisa parar de fazer errado. Tem hora que o diabo para e olha assim: mas eu não fiz isso. Por que esse cara está me culpando? Eu não fiz isso. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim: de Deus não se zomba. Tudo aquilo que um homem plantar, sabe o que é plantar? Fruto de decisões. Tudo aquilo que você faz, ele colherá. Se ele plantar, se ele semear na carne, ele colherá na carne. Mas se ele semear na justiça, ele colherá prosperidade. E continua o versículo falando: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo oportuno, se nós não desanimarmos, nós colheremos. Sabe o que você precisa fazer hoje? Você precisa alinhar a vontade de Deus com as suas decisões. O seu pensamento tem que ser o seguinte: eu vou fazer, mas espera aí, Espírito Santo, eu tenho que fazer? Nós devemos fazer como Moisés um dia fez, quando Deus falou que não iria. Moisés sentou e falou: Senhor, se a sua presença não for, eu não tiro meus pés daqui, porque se o Senhor não for, não faz sentido. Quantas vezes na nossa vida nós estamos indo sem a presença do Espírito Santo em algumas áreas? Aí não adianta você tentar se matar trabalhando ou investindo num projeto, se Deus não estiver nele, porque você decidiu sem antes consultar a voz do Espírito Santo. Número 2, porque às vezes sofremos, porque não deixamos Jesus ser a prioridade na minha vida. Muitas pessoas falam assim: ah, fulano parou de vir para a igreja, Deus pesou a mão sobre a vida dele. Quem já escutou isso? Mentira. Deus não pesa a mão em ninguém assim, sabia disso? São pensamentos religiosos. Eu vou te explicar o que acontece.
Deus corresponde à fé, não à necessidade. Quando você coloca outras coisas em primeiro lugar, a sua fé não está mais alicerçada em Cristo. Se a sua fé não está mais alicerçada em Cristo, não tem como mais você apropriar daquilo que você não crê. Eu sempre falo isso aqui, atitude é fé. A Bíblia prova isso para nós. Eu me lembro daquela história da mulher que vai até Jesus, e a filha estava doente. Ela fala: mestre, se o senhor me dá uma palavra, minha filha será curada. E Jesus fala: não é apropriado eu tirar os pães da mesa para dar para o cachorrinho. Ela fala: os cachorrinhos comem da migalha. É o Evangelho de Cristo. A cruz foi consumada, nós acabamos de participar da ceia. A Bíblia diz assim, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Sabe o que significa isso? Se fulano saiu, se fulano não está mais indo na igreja, se fulano não está mais orando, ele tem outras prioridades. Se ele tem outras prioridades, a fé não está mais em Jesus. E a fé é o braço que alcança a provisão sobre as nossas vidas. Agora eu quero que você faça uma análise dentro de você, o que tem sido a sua prioridade nesses últimos dias. Olha dentro do teu coração, seja sincero com você mesmo. Olha lá no profundo, no íntimo do teu coração. Quanto tempo você tem gastado no reino de Deus? Quanto tempo você tem gastado para fazer a obra de Cristo? Quanto tempo você tem investido no reino de Deus? Quais são as suas prioridades? Por que você nasceu? Por que você nasceu de novo? Por que você entregou a sua vida para Jesus? Hoje o Espírito Santo está nos dando uma oportunidade maravilhosa, sabe o que é? De você rever os seus conceitos e a partir de hoje sair daqui com uma vida alinhada na presença do Senhor. 3. Processos. Hebreus, capítulo 12, versículo 6 diz assim, que Deus corrige a quem Ele ama. Existem alguns momentos que Deus deixa a dificuldade chegar até você para usar essa dificuldade para corrigir você. Deus tem uma promessa na sua vida e não adianta nada você estar aonde é para você estar se antes você entender a vontade de Deus e a sua mentalidade está pronta para isso. Nós falamos aqui muitas ministrações sobre herança. Gálatas capítulo 4 fala assim, o herdeiro enquanto é menor de idade, embora sendo dono de tudo, não se difere de um escravo. Existem algumas batalhas que é necessário você passar para que a maturidade venha. Às vezes não tem nada de errado com você. Às vezes você está tudo bem, às vezes você está alinhado, mas às vezes você precisa passar por uma prensa para você amadurecer, para que Deus entregue coisas grandes na sua mão. Eu louvo a Deus pela palavra dele. Há um versículo em Atos, se não me engano, no capítulo 4 ou capítulo 5, que fala que os discípulos, eles foram presos. Eles não são... Imagina se ser preso hoje. Eu nunca fui preso. Espero que também vocês nunca tiveram essa experiência horrível. Mas eu tive a experiência de conversar com algumas pessoas que foram presas. Alguns por 8 anos, alguns por alguns meses. Deus já colocou no meu caminho pessoas que eram chefes de facção, que eram matadores de facção. E para a glória de Deus nasceram de novo e hoje são transformados pelo poder do Evangelho de Cristo. Eles falavam para mim que o pior lugar, a decadência do ser humano é estar preso em uma prisão. Você não tem dignidade para ir no banheiro. Você não tem dignidade para tomar um banho decente. 24 horas sem ver o sol. Alguns minutinhos um banho de sol. Mas o pior de tudo isso, na época, quando os apóstolos foram presos, ele não era só simplesmente preso, mas só que eles eram torturados. Eu fico imaginando nós numa situação dessa.
Ali talvez você murmurava, você sairia da prisão, talvez um ateu. E os discípulos saíram festejando, mancando, sangrando, talvez com alguns ossos quebrados, talvez faltando alguns dentes na boca. E eles falavam: que honra ser torturado por amor ao Evangelho de Cristo. E às vezes bate um ventinho na janela da tua casa, dá uma chacoalhadinha, você já fala: vou jogar tudo pro alto. Deus não está olhando para mim. Deus não gosta de mim. Deus gosta de todo mundo, menos de mim. Nós precisamos amadurecer. E existe o quarto motivo de nós passarmos por dificuldades, que está em Eclesiastes. Ai, meu Deus do céu, esse dia o Vitor trouxe uma mensagem maravilhosa sobre Eclesiastes. Eclesiastes é escrito na velhice de Salomão, o homem mais sábio. E ele diz assim que o dia mau chegará para todos, para os justos e para os injustos. Mas nós devemos valorizar o dia mau, porque o dia mau serve para que nós possamos estar firmados em Deus. Haverá dias que não haverá nada de errado, estará tudo certo, mas o dia mau baterá na porta da tua casa. E a Bíblia diz, Eclesiastes, Salomão fala que o dia mau foi Deus que criou. Para que você entenda que a sua dependência é totalmente nele. Isso me faz lembrar do dia mau de uma pessoa, Pedro. O dia mau de Pedro, ele estava alguns dias pescando e não tinha pego peixe nenhum. O dia mau é muito mais valioso do que o dia bom, sabia disso? Eu te provo biblicamente. Você já está olhando para mim estranho. Fala: pastor, mas você ia pregar, vai dar tudo certo? Parece que está dando tudo errado até agora. Eu preciso alinhar a sua vida antes. Não adianta eu vir aqui falar para você: vai dar tudo certo, dá uma glória, sem antes você não entender o que é fé. Se antes você entender o processo. E o dia mau do Pedro, um pescador não pescar peixe. Esses dias eu tô com a mesma sensação, viu, Tiago? Eu fui pescar esses dias, eu mandei a foto do peixe pro Tiago, o Tiago falou assim: pastor, pelo amor de Deus, não traz esse peixe embora não. Ele era desse tamanho, ó. Eu sou um pescador amador. Imagina Pedro, que é um pescador profissional de gerações. O segredo das pescas foi passado. Eu, como não sou bobo nem nada, eu mandei mensagem para o meu tio, que é um especialista em pesca. Falei: tio, eu estou usando a isca que o senhor está usando. Eu estou usando a vara que eu comprei do senhor. Fui pedir garantia para ele. Tá tudo certo. Por que eu não estou pegando? Aí ele falou para mim: aonde você está jogando a vara? Lá no meio do rio. É isso que está errado, você precisa jogar mais na ponta. Falei um detalhezinho tão pequenininho. Imagina Pedro. Pedro tinha usado todo tipo de argumento, todo tipo de técnica, e não pegava nada. E sabe o que eu aprendo aqui no dia mau do Pedro? Se o barco do Pedro estivesse cheio de peixe, ele não teria conhecido Jesus. Você entendeu porque às vezes as coisas estão vazias em você? O vazio que está dentro de você será preenchido pela presença de Jesus. A escassez de peixe que está acontecendo na sua vida será preenchida por Jesus. E sabe o que é maravilhoso, lindo? O Evangelho é perfeito.
que quando ele conhece Jesus, Jesus fala: joga do outro lado. E a rede volta cheia de peixe. Mas sabe qual é a diferença? Um projeto pelas suas mãos pode até prosperar, sabia disso? Porque você é inteligente. Tem tantas pessoas lá fora que não temem a Deus, tem tantas pessoas lá fora que não buscam ao Senhor e estão prosperando. Mas a diferença é que quando a prosperidade é de Deus, ela não fica parada em você, ela alcança outras pessoas. E sabe por que vai dar tudo certo na sua vida? Sabe por que Deus vai prosperar todas as áreas da sua vida? Porque há um projeto estabelecido por Deus através da sua vida, que não é simplesmente abençoar você, mas é fazer com que você alcance a vida de muitas outras pessoas. Você consegue dar uma glória a Deus? E sabe de uma coisa interessante? Por que vai dar tudo certo? Porque se você for de Gênesis a Apocalipse, se olhar todos os heróis da fé, você vai perceber que todos eles, a maioria do tempo, não estava dando errado. Quer que eu provo para você? José. Ah, José tem um lindo sonho de seus irmãos se curvando diante dele. Ganha uma túnica maravilhosa. A túnica dele era da Gucci, sabia? A mais linda de todo o Oriente. Ele tinha promessa de Deus ou não? Ele estava no propósito de Deus ou não? Por que ele apanhou dos irmãos? Por que ele foi jogado num poço, quase morto? Por que aquele que tinha promessa foi vendido como escravo? Porque quando ele começou a achar que estava prosperando, administrando a casa de Potifar, ele vai preso e fica muitos anos preso. Sabe qual é a diferença de José e de nós? Ele recebeu a palavra como você já recebeu também. A diferença é que foi mesmo em meio a qualquer tipo de dificuldades, de batalha, ele continuou crendo em Deus. Ele continuou perseverando em Deus. Através de um sonho, Deus cria uma posição. Não existia governador. Sabia disso? Não existia a posição governador. A posição governador é criado. Deus cria, faz Faraó criar para colocar José lá. E abaixo de Faraó ele era o maior do Egito. Mesmo não tendo sangue egípcio. Não importa onde você está, não importa o que você está fazendo, se você estiver alinhado com o plano, com a vontade de Deus, e a sua fé estiver alicerçada nele, mais cedo ou mais tarde, a posição de governo começará a ficar evidente. A prosperidade chegará com uma velocidade tão grande, que você começará em nome de Jesus a administrar coisas que você nunca imaginou que administraria. Glória a Deus. Moisés, que promessa maravilhosa de Moisés, libertar mais de 1 milhão de pessoas do Egito. Mas antes teve que fugir, porque tinha matado um homem, ficou foragido décadas no deserto para não morrer. Agora imagine ele voltando na terra que ele estava fugido para encarar Faraó. Aí o homem é bem sucedido no propósito que ele estava, mas fica 40 anos no deserto. Mas sabe o que é interessante?
ele viu Deus passar na fenda da rocha. Ele conversava com Deus 40 dias e 40 noites. O homem era tão ungido do Senhor. Ele estava aconselhando as pessoas, resolvendo o problema. Deus fala para ele: coloca a mão na cabeça de 70 pessoas, que você vai dividir a sua unção com 70, e os 70 vai aconselhar no seu lugar. Ele coloca a mão na cabeça dos 70, e os 70 saem profetizando e aconselhando as pessoas. Estamos caminhando para o final. Sinais que vai dar certo na sua vida. Eu quero que você preste atenção nesses sinais. Existem sinais que nos acompanham, que provam se vai dar certo ou não. O primeiro sinal: você está guardando os princípios? Ou você tem negociado seus princípios? E às vezes nós achamos que negociar princípios é só erro no caráter. Na verdade, não. Quantas vezes o Espírito Santo falou para você estender as mãos e abençoar uma pessoa e você não fez? Porque você estava muito envolvido nos seus probleminhas. Quantas vezes você teve a oportunidade de estar aqui louvando ao Senhor e você decidiu ficar na sua casa? Quantas vezes Deus coloca as pessoas no seu caminho para que você ministre o Evangelho de Cristo e você se acovarda? José pregou para os irmãos. José pregou quando foi escravo. José pregou na prisão. E depois José pregou para Faraó. A Bíblia diz assim: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O original fala: enquanto vocês vão, pregam o Evangelho. Às vezes nós esperamos estar tudo perfeito, tudo certinho. Deus, a hora que eu estiver andando de carro zero, a hora que eu tiver uma casa maravilhosa no condomínio fechado, a hora que eu tiver uma casa na praia, aí sim eu vou pregar o teu Evangelho. Glória. Eita. Você não entendeu nada. Não espere as coisas estar 100% no lugar para que você pregue. A Bíblia diz assim: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Deus está lá dos céus olhando as suas atitudes, e conforme você não negocia princípios, as bênçãos vão sendo entregues nas suas mãos, para que você administre aqui nessa terra. Eu sinto no meu espírito, se você crê nessa palavra hoje, você sairá daqui hoje apropriado de muitas coisas que estavam acontecendo na sua vida, que você estava passando necessidade. Sinais que vai dar certo. Você não está vivendo os seus sonhos, os seus planos. Você não está preocupado comigo. Mas Deus, o meu sonho é eu ser missionário lá em Dubai. Confia. Um filho maduro, ele não está preocupado com suas necessidades. Sabe por quê? Não é uma questão de irresponsabilidade, é um princípio bíblico. Deus fala: não se preocupe com suas necessidades, porque ela já supli. Não andeis ansiosos pelo que haver de comer, pelo que haver de beber. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantas vezes pessoas já me falaram assim: viu, a sua palavra tem que ter assim um agradinho pro povo, né? Nós não negociamos princípios. Poderia chegar aqui e falar para você: vai dar tudo certo, continua do jeito que você está, vai lá, continua, vai dar tudo certo. Não ia dar certo. Eu estaria mentindo. Por que não está dando certo? Vamos parar para pensar?
Passei uma lista para você já. Eu fiz alguma escolha errada? Quais estão sendo as minhas prioridades? Eu estou alinhado com a vontade de Deus e o desejo de Deus? Aonde está o projeto de Deus na minha vida? Eu estou fazendo aquilo que era para eu fazer? Você está entendendo? Amém? O que você está fazendo está alinhado com a vontade de Deus? Não adianta nada. Você está lá em Dubai pregando evangelho, sendo missionário, se Deus mandou você aqui para estar limpando o banheiro. É que não é espiritual limpar o banheiro, né? Você não vê ninguém limpando o banheiro lá, glória! Mas é muito espiritual limpar o banheiro. Porque limpando o banheiro você está cuidando das pessoas que estão vindo na igreja. Está dando um ambiente agradável. Amém? Agora vamos para a parte boa. Está alinhado? Você me entendeu? Amém? Você olhou dentro de você, ajustou aí, apertou uns parafusos, tirou o que era para tirar, colocou no lugar as coisas que precisava colocar no lugar? Pronto? Você está pronto agora? Agora, a certeza que vai dar certo. Sabe por que vai dar certo? Porque quem peleja não é você. Sabe por que deu certo na vida de José? Sabe por que deu certo na vida de Davi? Sabe por que deu certo na vida de Moisés? Sabe por que deu certo na vida de todos os heróis da fé? Porque a todo momento eles entendiam que o projeto não era simplesmente deles, mas era o projeto de Deus. E tudo aquilo que é projeto de Deus prospera, cresce, dá certo, no tempo certo, na hora certa, acontece. O povo estava no deserto, mas o maná estava caindo. O povo estava no deserto, mas o mar se abria. O povo estava no deserto, mas as roupas não acabavam. Não se preocupe, você não vai passar necessidade, você não vai padecer, você não vai morrer na beira do caminho, porque é Deus que está lutando por você. E o seu Deus não é qualquer um. Tem momentos que nós nos comportamos como se Deus fosse limitado. Estou ficando bravo. Você sabe quem é seu Deus? Seu Deus, ele é tão grande, ele é tão poderoso, que se ele resolver pisar na terra com toda a sua glória, não sobra nem pó. A Bíblia diz assim que ele mede as águas do mar na palma das suas mãos. A Bíblia diz assim que ele é o alfa, que ele é o ômega, que ele é o início, que ele é o fim, ele é o criador de todas as coisas, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. Ele ressuscita os mortos, ele cura o enfermo, ele traz vida para aquele que não tem vida. Ele pega as coisas pequenas e usa essas coisas pequenas para confundir as grandes. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros com fogo. Ele é Deus, ele é soberano, ele está acima de todas as coisas. Vai dar certo porque é Ele quem governa a sua vida, é Ele quem está na frente, é Ele que escreveu a história, é Ele que te criou. Mas sabe o que acontece? Eu vou te dar 3 conselhos e eu vou terminar. Pode subir, por favor, meu amor. Número 1, espera. Desde a antiguidade não se viu um Deus além de ti que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Sabe qual é o segredo de Deus trabalhar na sua vida? Você saber esperar. Espera. A geração tecnológica, acostumado com miojo em 3 minutos, acostumado com a pesquisa no Google em meio milésimos de segundo, acostumado com o celular na mão que busca todas as informações, agora tem a tal da IA. Essa semana a gente precisava fazer um contrato para o nosso negócio, nós entramos lá e falou, IA, eu preciso de um contrato assim, 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 pum, o contrato ficou pronto. Estralar de dedo.
Se você falar hoje para essa geração, incluindo nós também, que ainda estamos vivos, espera, é uma ofensa. Só existe uma forma de você provar fé, é na espera. Continue e persevere. 2. Pare de murmurar e comece a profetizar. A Bíblia nos ensina que não pode jorrar duas águas da mesma fonte, limpa e suja, bênção e maldição. Sabe por que o povo ficou 40 anos no deserto, num período que era para ser 40 dias? O processo, o caminho era 40 dias, ficaram 40 anos, porque começaram a murmurar. Sabe o que você tem que fazer? Eu vou te ensinar um segredo, eu vou te contar uma coisa que eu faço todos os dias lá em casa. Eu acordo, eu levanto as minhas mãos para os céus, às vezes eu vou no quintal sozinho e eu começo a falar, eu profetizo bênçãos do Senhor no meu dia, eu profetizo provisão, eu profetizo vendas, eu profetizo a paz que excede todo entendimento, eu profetizo o teu cuidado, eu profetizo nós sendo guardados pelo seu nome, alegria, a prosperidade começa e vou, até perceber que eu esvaziei tudo. Aí vai, as coisas começam a dar errado, eu volto lá e de novo. Lembra do profeta Ezequiel 37 no Vale de Ossos Secos? Os ossos eram sequíssimos. Não bastava estar morto, estava no osso. Não bastava estar no osso, o osso estava sequíssimo. Era o último estágio do problema, impossível de resolver. Ezequiel, profetiza. E os ossos começaram a sair nervos, dos nervos começaram a sair carne, da carne sairá a pele, e sopre sobre esses ossos e haverá o meu espírito sobre eles. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus, independente da situação que você está, independente do tamanho do problema, libere a palavra e você começará a criar a solução. Para nós encerrarmos, se coloque em pé, para fingir que está acabando. Descansa. A Bíblia diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra